Fala galera, beleza? Tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula sobre serviços ambientais 100% voltado para a prática, tá? E essa aula de hoje nós vamos falar sobre como elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas do absoluto zero, utilizando o método LPCA, que é um método que eu utilizo nos meus projetos de estudos ambientais, na minha carreira de consultoria ambiental e que vem me dando resultados acima da média. Eu só trago para você, eu sempre digo isso, só trago para vocês aquilo que eu testo nas trincheiras do mercado, na prática, no dia a dia e que dá certo. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que eu publico de conteúdo são materiais que eu testo, que me dá resultado. Para você que está vendo esse vídeo e não me conhece muito bem ainda, meu nome é Lai, eu sou consultor ambiental especialista em licenciamento e há um certo tempo eu venho publicando conteúdos 100% voltados para a prática, voltados para estudantes recém-formados da área de meio ambiente e geociência, no sentido de ajudar e auxiliar nessa caminhada do mercado de serviços ambientais. A gente sabe que a faculdade ela não nos prepara muito bem para o mercado de trabalho. É um conteúdo muito teórico, a gente vê muita teoria e muitas vezes a gente termina a faculdade ou está na reta final da faculdade sem ter uma perspectiva prática, né, de aplicação daquilo que a gente aprendeu na teoria. Então é nesse sentido que eu já venho há um considerável tempo publicando em todas as minhas redes sociais conteúdo 100% voltado para a prática, botando toda a minha experiência de uma jornada que eu já tenho na consultoria ambiental especializada em licenciamento, para que vocês tenham esse contato gratuito, tá, com a prática. Então, esse é o meu objetivo aqui, é trazer mais um conteúdo 100% voltado para a prática. E é um conteúdo muito interessante, que é elaboração de plano de recuperação de áreas degradadas. O PRAD, pessoal, é um dos documentos, um dos estudos ambientais mais solicitados em termos de consultoria de licenciamento, tá? Em processo de licenciamento ambiental, no ponto de vista geral, ele é muito solicitado pelo órgão ambiental e é um dos projetos mais caros dentro de uma ideia de serviços ambientais. Então, a gente sabe que eu já mostrei para vocês também no vídeo sobre estudos ambientais, que uma das principais importâncias dos estudos e projetos ambientais para a carreira profissional de um consultor ou de um profissional da área de meio ambiente é a questão de perspectiva de preço de serviço. Quanto mais estudos ambientais, quanto mais projetos ambientais, um determinado pacote de serviços ambientais ele tem essa demanda, maior a perspectiva de preço, porque são trabalhos complexos, são trabalhos que exigem a assinatura de responsáveis, né, de profissionais responsáveis técnicos, e isso tudo valoriza muito o trabalho em termos de perspectiva de preço. Então, é importante vocês aprenderem como faz um projeto desse, porque são projetos caros e que vão sim somar muito na carreira de vocês como profissionais. E esse é o objetivo dessa aula de hoje, como elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas do absoluto zero. E eu quero iniciar dizendo o seguinte: existem várias formas de você fazer um PRAD. Cada profissional tem a sua forma de fazer. Você talvez, assim como cada um tem uma forma de fazer um artigo científico, ou tem uma forma de fazer um trabalho de conclusão de curso, cada um também vai desenvolver uma forma de fazer um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, eu sempre destaco isso nos vídeos, quando eu falo de estudos ambientais e projetos ambientais, que o que eu trago para vocês é o método que eu faço, o método que eu aplico e o método que me dá bons resultados, que são testados, comprovados pela prática, pelo mercado e pelo dia a dia. Então, essa aula de hoje é pautada em cima do método LPCA, que é um método que eu desenvolvi a partir das minhas experiências práticas de um longo tempo de execução de trabalho totalmente envolvido na consultoria ambiental de licenciamento, e eu trago essa experiência para vocês porque é uma experiência comprovada e atestada pelo mercado de trabalho. Tá? Essa metodologia, esses aspectos que eu vou trazer para vocês de como elaborar um PRAD, são aspectos que eu utilizei em PRADs que foram aprovados recentemente pela minha consultoria ambiental, pelos órgãos ambientais envolvidos. Então, são métodos confiáveis, métodos que me dão resultado e que eu trago para vocês. Tá? Então, sempre destaco isso. É o método LPCA que é pautado nas minhas aulas, nos meus vídeos que eu trago para vocês. Ok? Bom, quero iniciar essa aula de hoje, após dizer dessa questão do método, falando que tudo está relacionado aos fundamentos de como elaborar um estudo ambiental. Na aula que eu publiquei recentemente
falando sobre como elaborar estudos ambientais do zero, eu falei sobre os fundamentos, sobre os princípios que você precisa levar em consideração quando o assunto é a elaboração de estudos e projetos ambientais. Então eu gostaria de ressaltar como primeiro ponto, né, dessa aula de hoje para vocês esses fundamentos. Quando você pega um estudo ambiental, seja um PRAD, seja um plano de controle ambiental, seja um estudo de viabilidade ambiental, ou seja um estudo ou projeto ambiental de qualquer natureza, a primeira coisa que você tem que fazer, galera, fique bastante cristalizado isso, é estudar o termo de referência, tá? O termo de referência ele vai te dar a base de tudo que você tem que colocar naquele estudo. Quando o órgão ambiental ele solicita um estudo ambiental, geralmente é na etapa 3 do processo de licenciamento ambiental, que é na etapa de análise. Tá? Também fiz uma aula sobre o contexto prático do licenciamento ambiental, onde eu falo cada etapa, cada fase, o que você tem que fazer em cada fase. Tá? Então é bom dar uma olhada aí também. Então, quando o órgão ambiental solicita um estudo ambiental, ele sempre entrega para você um termo de referência para aquele estudo ambiental. Por que ele entrega isso? Porque nem todo PRAD é igual, nem todo PCA é igual, nem todo EVA é igual. Cada órgão ambiental vai pedir informações específicas daquele estudo ambiental que ele está solicitando. Então, para que haja uma compatibilidade entre o que o órgão ambiental solicita e entre o que você vai apresentar, é necessário que o órgão ambiental lhe entregue um termo de referência, que vai ser o esqueleto do seu estudo ambiental. É nele que vai estar o sumário, ou o índice do seu estudo ambiental. É nele que você vai pautar tudo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar bem o termo de referência, para você entender o que o órgão ambiental realmente quer daqueles projetos que ele está solicitando, ok? Então, estudando o termo de referência, você vai determinar os recursos e dados necessários para a elaboração do estudo ambiental. O que seria isso aí? Seria justamente quais são os dados que eu preciso coletar no campo, quais são os equipamentos que eu preciso levar ao campo. Todas essas informações que sem elas você não consegue fazer aquele estudo dentro daquele termo de referência. Quantas vistorias técnicas eu preciso fazer no campo? Tudo isso você só consegue responder se você estudar o termo de referência. Se você não estudar o termo de referência, você é como se você estivesse fazendo uma corrida cego, sem saber para onde você vai, sem saber bem o que você vai fazer, sem saber bem o objetivo, tá? E aí não é interessante. Você precisa alinhar bem o que você vai fazer com o que o técnico está pedindo, com o que o servidor do órgão ambiental responsável pelo processo está pedindo. Então, para que você una bem essas informações, é necessário você, primeiro, estudar um termo de referência, segundo, determinar quais são os recursos e dados necessários para a elaboração do estudo ambiental. E o terceiro passo é elaborar um checklist. O que seria esse checklist? Eu sempre gosto de ressaltar para vocês. Quem acompanha os vídeos sabe que eu sempre falo muito em checklist, mas o checklist pode te fazer economizar, inclusive, muito dinheiro na hora de elaborar um estudo ambiental. Porque para elaborar um estudo ambiental, tem custo para você também. Você precisa ir a campo, muitas vezes, em alguns casos, você vai precisar alugar equipamentos, você vai precisar, demanda muito tempo, você tem que fazer vistoria, você tem que passar um tempo lá fazendo o processamento dos dados. Então, quanto mais econômico, vamos dizer assim, você for na elaboração do estudo ambiental, melhor vai ser para você e melhor vai ser para o seu cliente. Porque na hora que você for elaborar uma proposta comercial para fazer determinado estudo ambiental, você tem que considerar seus custos. E os seus custos sendo pequenos, sendo menores, o preço final, vamos dizer assim, também vai ser menor. E aí você vai poder trazer uma questão muito importante dentro da sua proposta, que é viabilidade econômica. Você tem que demonstrar a maior viabilidade econômica na elaboração dos seus serviços ambientais possível, tá? Porque isso é uma questão de parceria, é um ganha-ganha. O seu cliente ganha, você também ganha, ok? Então, essa parceria, ela tem que estar impressa em termos de perspectiva de preço dos seus serviços ambientais também, ok? E para que você deixe isso bastante impresso, uma das formas é você elaborar um checklist. E o que seria esse checklist? Seria um documento de preenchimento em campo.
Nesse checklist, pessoal, você vai colocar todos os dados que você precisa coletar no campo, para que você não tenha que ir várias vezes sem necessidade, para que você não tenha que ir várias vezes para atender o mesmo objetivo. Então, se você precisa, por exemplo, coletar dados cartográficos, as coordenadas geográficas de um determinado ponto, você coloca lá dados cartográficos no checklist. Chega lá, assim que você olhar para o checklist, você vai ver que você precisa anotar aquelas informações. Então, impede de você esquecer. Inclusive, na aula que eu gravei sobre como elaborar um memorial descritivo do zero, eu dei um exemplo lá de um checklist, mostrei para vocês passo a passo de um checklist que eu utilizo para fazer o memorial descritivo. Então, é um exemplo para vocês e que vocês possam se basear na hora de elaborar o checklist de vocês. Então, o checklist é interessante, é importante para que você não tenha que fazer retrabalho. Retrabalho é aumento de custo, aumento de tempo sem necessidade. Eu sempre reforço o seguinte, não é porque você não vai precisar fazer várias vistorias. Existem projetos ambientais que realmente é necessário você fazer várias vistorias no campo. Uma só não é o suficiente. Você só vai saber disso depois que você analisar todos esses dados aqui anteriores. Mas quanto menos você precisar ir ao campo para atender bem aquele objetivo, melhor. Por uma questão de custo, por uma questão de demanda de tempo, por uma questão de fluidez nos trabalhos. Você entregar aquele trabalho de forma eficiente, sem precisar fazer trabalhos desnecessários. Okay? Então, o checklist é importante e nunca negligencie a importância de elaborar esse documento aqui. Tá? Então, esses são os fundamentos de você elaborar um estudo ambiental. Primeira coisa que você tem que pensar é nesses fundamentos. Você sabendo os fundamentos, você consegue masterizar todo estudo ambiental, você consegue elaborar um estudo ambiental de forma eficiente, só botando em prática os fundamentos de um trabalho, ok, galera? Tá, eu trouxe para vocês um estudo de caso, porque como a proposta aqui é falar de prática, eu trouxe para vocês um estudo de caso de um plano de recuperação de áreas degradadas que eu fiz recentemente, que eu elaborei recentemente e que foi aprovado pelo órgão ambiental. Então é coisa nova, coisa atualizada e coisa prática. Mas eu queria que vocês entendessem qual é a contextualização desse estudo de caso, para que a gente alinhe bem o conhecimento aplicado. O que eu quero trazer para vocês é conhecimento prático. Conhecimento teórico você já vê todo dia na faculdade, ou se você é recém-formado, você já está cansado de conhecimento teórico. Então a proposta aqui é prática. Então qual é a contextualização do estudo de caso que eu trouxe para vocês? Primeiro, dizer que foi um PRAD para empreendimento imobiliário. Mas no caso aqui um loteamento. Existem vários tipos de empreendimentos imobiliários. Nesse caso aqui foi a instalação do loteamento. Então vamos lá, qual é o contexto prático aqui? O contexto prático é o seguinte. Esse estudo ambiental, ele foi solicitado pelo órgão ambiental para fins de atendimento, como fim de atendimento de exigência de licenciamento. Então qual foi o processo de licenciamento aqui? O processo de licenciamento foi uma regularização de licença de instalação para um loteamento. O que quer dizer regularização de licença de instalação? Quer dizer que o empreendimento já tinha iniciado as atividades de instalação sem uma licença ambiental no início das atividades. Então, o que foi que aconteceu? Houve o início das atividades sem a licença de instalação, gerando a necessidade de um trabalho de regularização. Toda vez que você vê esse nome, regularização, em termos, dentro do contexto de licenciamento ambiental, quer dizer que a atividade iniciou uma determinada etapa que precisava de uma licença para ter iniciado, e aí como ela iniciou sem ter aquela licença, ela vai se regularizar. Então, nesse caso aqui, o loteamento, o empreendedor, ele iniciou as atividades, começou lá a fazer o sistema viário, começou lá a fazer uns trabalhos de terraplanagem, e aí, no decorrer do trabalho, ele resolveu fazer a regularização do empreendimento dele. O correto é você já começar com a licença, mas a própria legislação ambiental dá essa margem dos empreendedores que estão em fase estão irregular com seus empreendimentos se regularizarem. Então ele se regularizou no empreendimento dele, o loteamento vai se regularizar. Como estava em fase de instalação, então é uma regularização de licença de instalação nesse caso aqui. E quando a gente protocolou, ou seja,
Tem as etapas lá do processo de licenciamento. A etapa 2 é a etapa de formalização do requerimento. Então a gente pegou toda aquela documentação que o órgão ambiental solicita para esse caso específico de regularização, de licença de instalação para empreendimento imobiliário, caso do loteamento, pegou todos aqueles documentos e entregou lá e efetivou a etapa 2, que é a etapa de requerimento. Depois da etapa 2 ocorre o que é a etapa 3, que é a de análise do processo, análise dos estudos ambientais. Então o processo, a partir da etapa 2, a partir que a gente finaliza a etapa 2, ele passa para a etapa 3, que é a etapa de análise do processo de licenciamento ambiental. E na etapa de análise, o órgão ambiental, tendo conhecimento dos dados específicos, das características específicas daquele empreendimento, naquele caso específico lá, que é o caso que a gente vai estudar, o órgão ambiental, representado pelo servidor responsável por analisar aquele processo, viu a necessidade de solicitar um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, na etapa 3 do licenciamento ambiental, solicitou-se o PRAD, tendo conhecimento das características específicas. Eu sempre falo para vocês o seguinte, que estudos e projetos ambientais, na grande maioria dos casos, são solicitados na etapa 3 do processo de licenciamento. Por quê? Porque é na etapa 3 que o órgão ambiental tem o conhecimento das informações específicas do empreendimento para justificar a solicitação do PGRS. Não é todo empreendimento que precisa de PGRS. Então, para o órgão ambiental solicitar um PGRS, por exemplo, ele precisa conhecer as características específicas daquele empreendimento. Então, ele vai conhecer as características específicas na etapa 3, que é a etapa de análise. Antes disso, ele não tem como, ele não tem fundamentação legal para solicitar um PGRS, da mesma forma um PRAD. Ele não tem como ter uma fundamentação legal para solicitar um PRAD sem antes conhecer especificamente as características daquele caso, daquele empreendimento que você está fazendo o trabalho de consultoria de licenciamento. Então, na etapa 3, solicitou-se o PRAD. E nessa solicitação de PRAD foi feita por meio de ofício. Toda a comunicação no processo de licenciamento ambiental na etapa 3 é por meio de ofício. Quando o órgão ambiental vê a necessidade de uma documentação complementar, ou seja, da apresentação de documentos que não foram solicitados no início do processo, lá na etapa 1 e 2, ok? Ele faz um ofício, o órgão ambiental faz um ofício ao empreendedor, ao interessado, que é direcionado algumas vezes para o consultor ambiental, que é a ponte que vai ligar o empreendimento, o empreendedor ao órgão ambiental, faz um ofício solicitando aquela complementação, que no caso aqui foi um PRAD, ok? E acompanhado desse PRAD, foi também direcionado um termo de referência específico para o caso. Ou seja, no ato de solicitação do PRAD, o órgão ambiental, representado pelo servidor responsável, também entregou um termo de referência para que seja feito aquele PRAD. Ou seja, ele compatibilizou realmente o que ele queria que fosse apresentado no trabalho para alinhar e manter uma sinergia entre o consultor ambiental e o órgão ambiental, para não ter problemas de apresentar informações que não é realmente aquilo que o órgão ambiental estava pedindo. Então, é justamente esse o objetivo de um termo de referência, tá? E é justamente esse caso que nós vamos estudar agora. E eu queria iniciar esse estudo de caso com vocês falando algumas informações que você precisa levar em consideração no início do trabalho de planejamento do seu plano de recuperação de áreas degradadas. A primeira coisa que você tem que fazer quando você for iniciar o planejamento do seu plano de recuperação de áreas degradadas é justamente identificar e caracterizar a degradação ambiental. O que quer dizer isso? Vamos lá, partindo para um contexto bem prático, tá? O loteamento que a gente vai estudar nesse vídeo, nessa aula de hoje, ele tem mais ou menos uns 17 hectares de superfície de área. Você não vai contemplar os 17 hectares, ou seja, toda a área do empreendimento, dentro do seu plano de recuperação de áreas degradadas. Você vai direcionar o seu PRAD
para as áreas que estão efetivamente degradadas pelo processo de instalação daquele empreendimento. Ou seja, você tem que identificar quais foram os pontos críticos ou quais foram as áreas específicas dentro daquele imóvel, daquele empreendimento, dentro daquela área de interferência direta daquele empreendimento, onde houve um grau significativo de degradação ambiental que motivou a exigência da elaboração daquele prazo. Então, para você planejar um plano de recuperação de áreas degradadas, você precisa primeiro identificar. Então, qual é a primeira pergunta? Quais foram os pontos ou áreas específicos de degradação ambiental? Primeira pergunta é essa, você precisa identificar quais foram esses pontos, tá? E identificando quais foram esses pontos, você precisa identificar o seguinte: o que causou a degradação ambiental? Então são essas duas perguntas que você precisa responder no início do seu planejamento, do seu prazo, tá? Quais foram os pontos ou áreas específicos de degradação ambiental e o que causou a degradação ambiental nesses pontos ou áreas específicos que você identificou, tá? Porque quando você identifica isso, você consegue ir para o próximo passo, que é planejar as medidas de recuperação, mitigação e prevenção de impactos ambientais. Você precisa identificar tudo isso aqui para poder você planejar as medidas. Você precisa conhecer as informações. E eu ainda coloco uma informação entre essas duas que você precisa saber também para você planejar, que é qual o uso futuro das áreas degradadas. Você tem que identificar qual é o uso futuro. É como, por exemplo, a gente fazer uma analogia com tratamento de água e esgoto. Você só pode propor uma metodologia de tratamento de água e esgoto se você souber qual é o uso final daquela água, por exemplo. Tratamento de água. Você só consegue dimensionar uma metodologia de tratamento de água se você souber qual é o uso futuro daquela água que você vai estar tratando. Da mesma forma é aqui que acontece. Você só vai conseguir elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas com as medidas específicas e condizentes com o caso que você está fazendo o trabalho, se você souber qual vai ser o uso futuro daquela área. Inclusive, essa pergunta ela vai responder outro aspecto extremamente importante, que é a diferença entre recuperação e reabilitação de áreas degradadas. A resposta dessa pergunta vai dizer se você está fazendo realmente uma recuperação, um plano de recuperação ambiental ou um plano de reabilitação de áreas degradadas. Porque existe uma diferença bastante interessante entre esses dois aspectos. Não sei se você talvez até você já tenha visto em alguma disciplina da sua faculdade, essa diferença entre recuperação e reabilitação. Mas, na verdade, assim, sendo bem prático, a diferença básica é com justamente o uso final que aquela área vai ter após o projeto. Se o objetivo do projeto for fazer com que aquele sítio degradado ele retorne a uma situação não degradada dentro de uma estabilidade em conformidade com os valores ambientais, sociais e estáticos da circunvizinhança, você está fazendo um projeto de recuperação. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o uso futuro das áreas degradadas identificadas no ponto 1, nesse caso específico do empreendimento imobiliário, que é o loteamento, seja compor o percentual de áreas verdes do loteamento. Então, subtende-se que essas áreas verdes eles vão demonstrar um estado ambiental, um estado de equilíbrio parecido com o que a área manifestava antes do processo de degradação ambiental. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer com que aquele sítio degradado ele tenha um comportamento o mais próximo possível ou em conformidade com o que a circunvizinhança mostra ou com o que ele tinha antes do estado de degradação, antes daqueles impactos ambientais que causaram aquela degradação ambiental acontecerem. Então isso caracteriza um processo de recuperação ambiental. Agora, se esses pontos específicos ou áreas específicas de degradação ambiental, o uso futuro dessas áreas for compor
o percentual de área institucional do loteamento, ou seja, vou fazer uma praça, vou fazer uma área de lazer diferente de como ela era antes da degradação. Então, o caso aqui é uma reabilitação, porque a reabilitação é justamente ela objetiva fazer com que aquela área tenha um estado biológico apropriado, que não necessariamente precise assumir um estado produtivo, ou seja, um estado próximo ao que ela era antes. Eu posso transformar, por exemplo, posso fazer um projeto para fazer com que essas áreas degradadas futuramente sejam utilizadas como área de lazer. Então eu estou definindo um uso futuro diferente do que era antes da degradação ambiental, porém estou assumindo um estado biológico apropriado, um estado de estabilidade, que não vai causar necessariamente problemas de degradação ambiental, ok? Então, a grande diferença do trabalho de recuperação e trabalho de reabilitação é justamente essa, de um ponto de vista bem prático. E você só consegue definir se você vai fazer um trabalho de recuperação ou um trabalho de reabilitação se você definir qual o uso futuro das áreas degradadas. Então, esse segundo ponto é um ponto extremamente importante em termos de planejamento de PRAD e é o que vai determinar o seu planejamento das medidas de recuperação, mitigação e prevenção de impactos ambientais, que a gente vai ver isso mais a fundo agora, e nós vamos estudar o caso específico. Então, eu vou colocar aqui a câmera no caso específico, vou ajustar para a gente estudar realmente o que foi o projeto e o objetivo dessa aula de hoje, tá? Bom, então a câmera está ajustada e esse aqui que vocês estão vendo é uma página do projeto do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas que foi feito, que é o alvo dessa aula de hoje, o estudo de caso. E nesse sumário aqui, é importante lembrar que esse sumário ele foi construído tendo como base o termo de referência. Então vamos lembrar sempre dos fundamentos. Primeira coisa, estudar o termo de referência, porque é baseado no termo de referência que você vai construir o esqueleto do seu projeto, construir o sumário do seu projeto. Então, nós vamos focar nessa aula de hoje os itens 2, que é a caracterização ambiental do imóvel, o item 3, objetivos e justificativos do projeto, 4, caracterização das áreas a serem recuperadas, item 5, ações propostas e metodologias a serem utilizadas, e o item 6, que é o item de monitoramento, tá? Que são os itens mais voltados para o caráter técnico do plano de recuperação de áreas degradadas, que é a proposta dessa aula de hoje, justamente focar no caráter técnico. Lembrando que eu abordei todos esses itens de uma forma geral, voltado para a prática, na aula que eu dei sobre estudos ambientais, que também está disponível aí no YouTube. Então, vale a pena, se você ainda não assistiu, você dá uma olhada lá antes de finalizar realmente essa aula, porque lá eu expliquei todos os fundamentos gerais de como se fazer um estudo ambiental, seja ele qual for, né, voltado para a prática. Então aqui eu vou focar nessa aula de hoje no caráter técnico, o item 2 ao item 6. Então nós vamos iniciar pelo item 2. O que é a caracterização ambiental do imóvel? Você citar todas as características ambientais relevantes para o seu projeto que aquela área específica apresenta, tá? Então, o termo de referência, ele, inclusive, além de dizer que é necessário apresentar essa caracterização ambiental do imóvel, pois essa nomenclatura já é tirada do termo de referência, ele cita quais são os pontos específicos que você precisa abordar no seu projeto, nesse capítulo 2, para que seja aceito pelo órgão ambiental, ou seja, ele fala que realmente você tem que citar no seu projeto em termos de exigência do que realmente ele quer saber. Então, eu sempre inicio com uma introduçãozinha e vamos focar aqui no meio físico, tá? Ele pede para você falar do meio físico, no meio físico, ele pede para você falar qual é a geomorfologia e relevo, tá? Além da geomorfologia e relevo, pede para você falar dos solos, qual é a caracterização pedológica lá do local que você está fazendo o trabalho, tá? E aí a gente cita todas as características do solo, com imagens, aqui é a imagem do local. Interessante, falei isso para vocês na aula sobre fundamentos de como fazer um estudo ambiental. Sempre linkar informações bibliográficas com informações coletadas no campo. Isso aqui é foto tirada no local. E aí aqui eu estou falando de solos.
Então eu falo da bibliografia específica do local que eu estou fazendo o trabalho e e linko essa informação com as informações que eu tirei no campo, para que haja uma sinergia, para mostrar que realmente o que eu constatei no campo é o que a bibliografia está dizendo para aquele local específico, tá? Mas como é que eu consigo ter um banco de dados com essas informações bibliográficas relevantes, representativas e específicas para o local que eu estou fazendo o trabalho? Pesquisa nas instituições de pesquisa, instituições públicas de pesquisa do teu estado. No caso aqui, como eu estou fazendo um trabalho no Ceará, uma fonte de dados muito importante é o IPES. E eu vou mostrar para vocês agora como eu consegui ter, por exemplo, esses mapas, essas caracterizações no IPES, para que você masterize essa metodologia e comece a formar o seu banco de dados aí no seu estado. Então, eu vou ajustar aqui a câmera para mostrar como é que eu consegui ter esses produtos aqui, tá? Câmera ajustada. A instituição de pesquisa pública que eu coletei esses dados é o IPES, como eu acabei de falar. Então você bota lá no seu site de busca, no Google, lá o IPES, tá? E você vem aqui em produtos. Vindo aqui em produtos, vai abrir uma janela e você vai colocar aqui Ceará em mapas. Vai abrir essa janela aqui, tá? E você vem aqui, inclusive aqui você já pode explorar, todos esses itens vão ter vários dados importantes para o seu trabalho, mas para conseguir esses produtos específicos que eu coloquei nesse plano de recuperação de áreas degradadas, e que eu geralmente uso nos trabalhos que eu faço, eu venho aqui em caracterização territorial e aqui eu vou conseguir abrir já vários mapas dos produtos que eu utilizei. No caso específico eu usei esse aqui, mas vale a pena você também clicar aqui, porque aqui vão ter mapas temáticos. Você vai conseguir lá interagir diretamente com o mapa, selecionar o que você quer e ele vai te responder lá automaticamente. Mas no caso específico eu vim nesse banco de dados aqui. Então vocês percebem que aqui você tem uma fonte de dados gratuita por uma instituição de respaldo público, uma instituição pública de pesquisa, tá? Então são dados representativos, porque são de instituições públicas que vão ser aceitos pelo órgão ambiental como os dados representativos. E aqui eu tenho por exemplo, ó, compartimentação geoambiental, modelo digital de elevação para você que quer fazer uma caracterização do relevo, por exemplo, hipossometria, também relacionada a relevo e geomorfologia, tá? Mapa geológico simplificado, classes de solo, unidades fitoecológicas, tipos de clima, precipitação de 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, ou seja, você tem como fazer, por exemplo, um diagnóstico em questões pluviométricas de chuvas. Se você for fazer um PRAD baseado em revegetação, por exemplo, e nessa revegetação você vai prever o plantio de mudas, por exemplo, tá? Que é muito comum, você precisa fazer uma análise da questão da precipitação, para que você não seja necessário utilizar sistemas de irrigação, por exemplo. Tá? Então é importante você analisar esses dados e colocar esses dados no seu PRAD, se você for fazer um PRAD baseado numa revegetação, numa metodologia de revegetação, que é muito utilizada. Então nós temos bacias hidrográficas, a mancha da região semiárida no Ceará, município suscetível à desertificação, ou seja, um banco de dados muito rico sobre características ambientais, gratuito, ao nosso acesso e que a gente pode utilizar, não só pode, mas na minha opinião deve utilizar os nossos estudos ambientais, que vai fazer com que nossos estudos ambientais dêem um salto significativo em termos de qualidade e probabilidade de aprovação pelo órgão ambiental. Então aqui é uma forma, masterize para o seu estado, se você não está no estado do Ceará, masterize para o seu estado, pesquise instituições de pesquisa do seu estado, e aí você vai ter um banco de dados gratuito para você utilizar no seu estudo ambiental, ok? Vou só ajustar mais uma vez aqui a câmera para a gente voltar para o estudo de caso. Voltando aqui, a câmera está ajustada e é assim que eu consegui coletar esses dados importantes. E eu sempre coloco um mapa, coloco a caracterização aqui, no caso eu estou falando
da geomorfologia e relevo, que é um aspecto, um ponto que foi cobrado no termo de referência. Então eu não decidi colocar geomorfologia e relevo só porque eu achei importante. É tudo baseado no termo de referência. Eu sempre vou botar nessa técnica para que você tenha essa ideia bem cristalizada, sempre faça tudo que o termo de referência está pedindo para você fazer, tá? Então, geomorfologia e relevo, eu coloco um mapazinho e explico depois. Solos, que eu acho mais importante para esse trabalho, eu fiz uma caracterização mais expansiva, mais detalhada, tá? Porque como é um plano de recuperação de áreas degradadas, envolve muito solo, envolve muita questão da degradação do solo, eventos de erosão. Eu falei de forma mais específica sobre o solo, coloquei um mapa que eu coletei lá, fiz as edições, tá? E aí falei qual é o tipo de solo que é característico daquela região especificamente, daquela área que eu vou fazer o prático. Coloquei uma foto para provar que essas classificações aqui, que o IPES ele me deu, está realmente representativo para o local que eu estou fazendo o trabalho. E aí fui falando sobre os solos que eu vi na região, hidrografia da mesma forma, tá? Esses são mapas que eu coloquei tudo naquele ponto que vocês viram. Clima, ele pede também para você fazer a caracterização climatológica. O meio biológico foi mais uma questão introdutiva, porque o próprio termo de referência pediu para que seja mais introdutiva. Aí, se por exemplo, se por acaso o órgão ambiental vê que precisa de uma caracterização mais detalhada, ele vai mandar um outro ofício solicitando que seja feito esse trabalho mais detalhado. E aí eu precisaria, no caso, de uma parceria de um biólogo para fazer um inventário de fauna mais representativo, um trabalho mais detalhado. Isso já aconteceu em alguns casos em planos de controle ambiental, de eu precisar fazer um trabalho mais específico da fauna. Mas como o termo de referência não solicitou um trabalho mais detalhado, eu faço um trabalho introdutório e espero ver o que o órgão ambiental vai achar disso, ok? Então, se ele pedir algo mais detalhado, a gente faz uma complementação, contratando aí, no caso, uma parceria de um biólogo, ok? Então, nós temos fauna. A flora, pessoal, eu fiz um trabalho mais específico, porque lá na frente a gente vai ver, quando eu for explicar para vocês quais foram as medidas de recuperação que eu utilizei. Vocês vão ver que eu utilizei revegetação como uma das medidas. Não foi só ela, eu também utilizei outras. Vocês vão ver lá. E quando se trata de revegetação, a gente precisa selecionar as espécies que estão nativas, espécies voltadas para que tenham a característica de suportar aquelas condições ambientais específicas. Então a gente precisa fazer um levantamento da flora bastante representativo na hora de selecionar as espécies que a gente vai inserir no trabalho de revegetação. Então, perceba que eu sempre coloco documentação fotográfica. É bom colocar uma foto que você, como técnico responsável, esteja presente, porque você mostra para o órgão ambiental que você realmente foi em campo. Então ele consegue verificar isso através de uma evidência fotográfica do local, você estando presente no campo, tá? Então aqui é uma imagem de eu fazendo análise fitoecológica, fazendo um levantamento das espécies que estão mais frequentes naquele local, tá? E fazendo uma caracterização fitoecológica baseada no que a paisagem demonstra, a paisagem empiricamente demonstra, tá? Então eu fiz aqui inclusive um quadro com a descrição das principais espécies que foram identificadas, tá? Então esse aqui vai ser o banco de dados na hora de fazer a seleção das mudas que irão compor, tá? Das espécies que irão compor o trabalho de revegetação, que vocês vão ver mais detalhadamente mais na frente. Então é importante vocês fazerem isso também, se vocês forem fazer um trabalho de revegetação, tá? Então o capítulo 2 é isso, caracterização do imóvel. Lá no termo de referência vai estar dizendo exatamente quais são os aspectos ambientais, quais são o meio físico, o meio biológico, quais são os aspectos que você vai selecionar na sua caracterização, tá? Então você segue o que está lá, sem inventar, sem estar tirando. Você pode adicionar, mas nunca você pode negligenciar algo que está no termo de referência. No capítulo 2 é basicamente isso. Veja que eu também tive uma linguagem bastante objetiva, tá? Não foi algo assim muito cheio de páginas, porque isso não quer dizer nada, quantidade não quer dizer qualidade. Então, seja objetivo, coloque as informações que você, como um profissional, acha relevante, pesquise na bibliografia representativa por instituições públicas, não só instituições públicas de pesquisa, mas também monografias, dissertações, teses,
doutorado, que estão relacionados àquele tema específico. Sempre filtre bem ao objetivo do trabalho. Se é um plano de recuperação de áreas degradadas, você vai colocar no PRAD aquilo que você acha relevante para o seu projeto. E você não vai colocar aquilo que você acha que é interessante, mas não está diretamente relacionado ao PRAD, porque isso causa uma confusão e causa problemas na hora de análise. Então, você tem uma linguagem objetiva, uma linguagem que atenda realmente o que está sendo exigido. Então, capítulo 3, objetivos e justificativas do projeto. Falei também para vocês sobre esse capítulo 3 na aula que eu falo sobre estudos ambientais. Basicamente é o seguinte, você faz primeiro uma abordagem que esse plano de recuperação de áreas degradadas tem o objetivo de cumprir uma exigência no processo de licenciamento. Então eu já falo aqui em atendimento ao ofício número 178/2019, que é o ofício que motivou a necessidade de fazer um PRAD, que é o veículo pelo qual o órgão ambiental ele se manifestou oficialmente sobre a necessidade de apresentação de PRAD para esse processo de licenciamento específico, é uma regularização de licença de instalação para empreendimento imobiliário de loteamento, parcelamento do solo, tá? Então eu sempre faço eu sempre enfatizo isso no início do trabalho, quando eu falo de objetivos, tá? E demais exigências legais. No que se refere à obrigação de mitigar os impactos, aí eu já vou falando sobre a questão dos impactos sobre o solo e recuperar as áreas degradadas, no caso que é um processo de recuperação. Então eu já tenho o uso final, o uso futuro do solo definido. Nesse caso, quando eu falo recuperar, eu estou dizendo que eu vou fazer com que aquele sítio degradado ele assuma um estado que se aproxime do que ele era antes do processo de degradação, ou seja, em conformidade com os valores ambientais, sociais e estáticos da circunvizinhança, tá? Isso é o que caracteriza um processo de recuperação, como eu falei para vocês no início, tá? E aqui eu já classifico bem que o que aquela degradação está apresentando é um processo de erosão causado pelas atividades de instalação do empreendimento imobiliário. E aí eu faço uma caracterização da área, 37,9 hectares, tá? De acordo com a legislação ambiental vigente, tá? E aqui eu já venho falando aqui naqueles pontos específicos do planejamento do plano de recuperação de áreas degradadas que eu falei para você no início da aula. Então, o PRAD apresenta um contexto específico e direcionado para as atividades de implantação do loteamento, levando em consideração as informações ambientais coletadas in loco. No que se refere ao controle de processos erosivos, eu já estou caracterizando o processo de degradação de uma maneira introdutória, para que o técnico, o servidor do órgão ambiental, ele já vá fazendo um entendimento do que realmente está causando aquela degradação, da caracterização daquele processo de degradação ambiental, presentes em áreas denominadas nesse projeto como pontos críticos de erosão. Então, qual é o primeiro ponto lá do planejamento do PRAD? Caracterizar o processo de degradação ambiental. Então, nessa caracterização, eu identifico os pontos críticos de erosão, porque eu tenho 37,9 hectares de superfície de área total do loteamento, mas o PRAD não contempla tudo. O PRAD vai contemplar os pontos críticos de erosão, tá? Que são os locais onde houve um evento de degradação ambiental mais significativo que motivou o trabalho de recuperação ambiental, uma vez que o órgão ambiental exigiu esse trabalho. Então, eu vou identificar qual é realmente o escopo do PRAD, os pontos críticos de erosão. Eu classifiquei esses pontos, essas áreas específicas como pontos críticos de erosão. Dentre os objetivos gerais desse trabalho, destacam controle de impactos adversos no entorno do empreendimento, metodologia de recuperação ambiental com... Aí eu vou colocar aqui os pontos específicos, tá, do trabalho de recuperação que a gente vai fazer, do planejamento do trabalho de recuperação. Isolamento dos pontos de erosão que a gente vai identificar. Então é necessário que, além da gente identificar, a gente tem que isolar para que aqueles eventos de instalação do empreendimento, aqueles eventos que estavam causando a degradação, não provoquem a expansão do processo erosivo dentro desses pontos críticos. Então, preciso fazer uma metodologia de isolamento, seja por paralisação das atividades nesses locais, seja por um isolamento mais físico, um cercamento. Por exemplo, se for uma área que trajeta muitas pessoas, que passa animais, eu tenho que fazer um isolamento para que aquela área não sofra mais aqueles impactos causados por aquela movimentação de animais e pessoas.
tem que colocar sinalização, eu tenho que isolar aquele caso específico para a gente poder fazer a recuperação daquelas áreas. Então, primeiro é o isolamento, retirada de rejeitos e resíduos sólidos urbanos da área. Eu verifiquei na vistoria que existe uma quantidade expressiva de resíduos sólidos e rejeitos, principalmente de construção civil, lá nas áreas circunvizinhas a essas áreas degradadas. Isso influencia no processo de degradação ambiental também. Então, é necessário que haja essa retirada desses resíduos sólidos, através principalmente de um trabalho de educação à população local. Quando a gente, por exemplo, eu vou falar isso mais na frente, mas eu vou adiantar para vocês, e quando a gente coloca placas de sinalização, onde vai estar sinalizando para a população que aquela área está sob trabalhos de recuperação ambiental, que é proibido o tráfico de animais e maquinário pesado naquele local, que aquela área está sendo feito um trabalho de recuperação ambiental, é uma forma de educar aquela população local para não colocar lixo, para não estar passando com animais, para não estar passando com veículos pesados. E isso faz parte também, além da questão de uma educação ambiental da população local, também do isolamento dos pontos críticos de erosão. Então, tudo isso vai estar contemplado nesse trabalho. Instalação de placas de sinalização, acabei de falar para vocês aqui, relacionadas ao processo de recuperação e controle da poluição por resíduo. Então, coloca uma placa lá, proibido jogada de lixo, área em fase de recuperação ambiental, área sob proteção, área que está havendo trabalho de recuperação ambiental. Então, essas placas, existem modelos padrão, eu masterizei, inclusive, modelos que eu uso no meu projeto, que eu vou mostrar para vocês aqui, no sentido de isolar e educar a população local quanto ao trabalho de recuperação ambiental que está sendo feito. Indicação da área inerente ao Fundo Municipal de Terras Públicas. Isso aqui é uma exigência mais em termos de organização, de plano diretor, de uso e ocupação do solo. Tá? Cada município vai ter um percentual de fundo de terras públicas. No caso aqui, é necessário que a gente delimite esse percentual, e principalmente mostrando que se essas áreas também, esses pontos críticos que a gente identificou de degradação ambiental, que a gente vai recuperar, se elas vão compor um fundo municipal de terras públicas ou não, que também é uma questão de a gente definir o uso futuro daqueles pontos que estão degradados, tá? Desenvolvimento e aplicação de técnicas de manutenção e preservação da arborização paisagística, que é também um dos pontos que vão ser abordados no plano de recuperação de áreas degradadas, e a aplicação de projetos paralelos de educação ambiental aos operários do empreendimento no decorrer da atividade. Por que isso é importante? Porque aqueles funcionários que vão fazer a instalação do empreendimento, eles precisam ter um nível de educação ambiental, de modo que eles possam fazer a gestão daquelas atividades com o menor impacto ambiental possível. Existem várias formas, por exemplo, de fazer um trabalho de terraplanagem, de fazer um trabalho de impermeabilização para as vias de tráfego, e cada metodologia que você utiliza pode causar um impacto específico no meio, maior ou menor, mais significativo ou menos significativo. Então, se a gente orienta os operários, orienta o empreendedor, orienta as pessoas que estão diretamente envolvidas nas atividades, de modo a mostrar que é necessário utilizar metodologias com o menor grau de impacto ambiental possível, a gente está contribuindo na recuperação das áreas degradadas, na prevenção de novos impactos ambientais que podem causar novos focos de degradação ambiental, novos pontos críticos de erosão, por exemplo, e na mitigação dos impactos ambientais, que eles vão ter essa atenção. Por exemplo, não colocar resíduo de construção civil lá, eles vão ter uma educação ambiental voltada para mitigação, prevenção e recuperação ambiental dos impactos que vão estar causados lá pelo trabalho de instalação do empreendimento imobiliário. No item 3.2 nós temos a justificativa. Mais uma vez, tudo isso está sendo cobrado pelo termo de referência. Então, todo e qualquer empreendimento ou atividade causadora de significativo impacto ambiental deve apresentar, além das contribuições econômicas, regionais e locais, a viabilidade ambiental necessária ao processo de licenciamento. Eu sempre falei para vocês, em vários vídeos, que o objetivo prático, direto, do licenciamento ambiental como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente é justamente garantir uma viabilidade ambiental ao setor produtivo, aos empreendimentos. Então, à medida que o órgão ambiental ele solicita estudos ambientais, solicita plano de recuperação de áreas degradadas, solicita plano de controle ambiental, estudo de viabilidade ambiental, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está exigindo que o empreendedor apresente, além da viabilidade econômica, além das contribuições econômicas regionais e locais,
uma viabilidade ambiental necessária para que haja um desenvolvimento regional sustentável. Tá? Então a legislação ela é bem atenta a isso, é tanto que o conceito legal de licenciamento ele anda de mãos dadas com o conceito de avaliação de impactos ambientais, justamente para unir esses aspectos e apresentar e exigir a apresentação de uma viabilidade ambiental aos empreendimentos também. Então, é esse realmente o objetivo prático direto do processo de licenciamento ambiental. Então aí eu vou pautando a justificativa no que realmente o licenciamento objetiva na prática. Então, viabilidade ambiental, então nesse ponto de vista, o empreendedor deve apresentar evidências que comprovem a preocupação com os passivos ambientais das atividades, bem como desenvolver métodos de mitigação, prevenção e recuperação dos impactos, de modo a buscar essa viabilidade. Então, ó, pessoal, isso aqui é extremamente importante. Quanto mais claro você deixar essa preocupação do empreendedor com manter seu empreendimento dentro de uma viabilidade ambiental, maior vai ser a probabilidade de seu estudo ambiental ser aprovado e maior vai ser a probabilidade do processo de licenciamento ele fluir dentro de uma perspectiva de sucesso, vamos dizer assim, porque você mostra a boa-fé do empreendedor, você mostra que o empreendedor está obedecendo à legislação ambiental e você mostra que ele tem essa preocupação com o meio ambiente de atender realmente o que o órgão ambiental está solicitando e o objetivo prático do licenciamento. Então, esse argumento é extremamente importante, que vai definir muito a probabilidade de uma aprovação de um estudo ambiental e do sucesso do processo de licenciamento de um trabalho que você esteja fazendo. Então, é muito importante que você paute suas argumentações nesse aspecto que eu acabei de falar para vocês aqui, tá bom? E aí eu vou falando sobre os impactos negativos. Eu falei aqui, por exemplo, os impactos negativos presentes na implantação do loteamento se resumem em retirada de vegetação nativa e desenvolvimento de processos erosivos. Eu já foquei aqui em dois pontos, dois pilares chaves que eu identifiquei no trabalho de vistoria de diagnóstico e caracterização da degradação, que é um dos pontos para o planejamento, que eu falei para vocês no início da aula. Então, desse modo, as medidas de mitigação, prevenção e recuperação ambiental devem contemplar o controle dos processos erosivos nos pontos críticos de erosão identificados. Então, sempre eu coloco esse foco. Eu tenho que definir o escopo do projeto, que são os pontos críticos que foram identificados. Faz parte lá da caracterização da degradação ambiental, essencial como primeiro passo para o planejamento do PRAD, com o uso de revegetação para estabilização pedológica do solo e emprego de dispositivos físicos de estabilização de taludes. Então aqui eu já vou avançando cada vez mais na caracterização do processo de degradação. Já falei aqui, por exemplo, que o processo de instalação do loteamento causou declives, causou uma situação topográfica de instabilidade no local. Então eu tenho ressaltos topográficos, formação de taludes, que precisam de medidas e dispositivos físicos para sua estabilização. Então eu já vou comunicando tecnicamente ao órgão ambiental uma caracterização mais aprofundada do processo de degradação que foi verificado em loco. Então todas essas medidas estão contempladas nesse PRAD e serão submetidas à avaliação do órgão ambiental competente, no caso a AMAJU. Então eu sempre perceba que é uma interação do estudo ambiental com o técnico. Ele vê que é como se fosse um diálogo, uma argumentação de informações que estão 100% voltadas para o caso específico. Então, não estou colocando aqui algo que eu tirei de outro local, eu estou sempre trazendo para o caso específico, que esses pontos são extremamente importantes. Então, vocês têm que estar anotando isso aí, sempre fazer uma justificativa voltada para o objetivo principal do processo de licenciamento, que é a questão da viabilidade do empreendimento, e sempre trazer para o caso específico, a identificação, a busca por material bibliográfico é importante, mas para fundamentar os seus argumentos do caso específico. Então, sempre traga o caso específico aqui, conforme eu estou fazendo aqui nesse item que eu falo, no item 3.2 da justificativa. Então, dessa forma, as partes interessadas estão buscando a obtenção da viabilidade ambiental, conforme eu já ressalto a questão da viabilidade ambiental necessária nesse caso. Então, esse é o capítulo
o capítulo 3, que é um dos focos dessa aula de hoje, e esses são os pontos que você deve sempre estar ressaltando nesse capítulo 3, para que seu estudo ambiental ele tenha uma probabilidade de aprovação bem maior, bem mais significativa, ok? E agora a gente entra num ponto muito importante, caracterização das áreas a serem recuperadas. É nesse capítulo 4 que a gente vai mostrar para o órgão ambiental quais são os pontos específicos que vão determinar o escopo do plano de recuperação de áreas degradadas. Então, é extremamente importante esse ponto. É aqui que o caráter técnico vai iniciar de forma fundamental, ok? Então, delimitando as áreas que houve a degradação, o escopo, a gente tem como caracterizar a degradação e como planejar as medidas de recuperação, mitigação e prevenção, tendo como base, além da caracterização, também o uso futuro dessas áreas. Então, tudo está relacionado à caracterização das áreas a serem recuperadas. Então, eu coloco aqui, conforme já mencionado anteriormente, o objetivo desse projeto está relacionado, o objetivo desse projeto está estourou aqui de novo. O objetivo deste projeto está relacionado ao controle de processos erosivos verificados em pontos específicos da área de instalação do empreendimento imobiliário, representado por pontos críticos de erosão. Tá? Aqui eu sempre trago de volta informações importantes para que o técnico ele sempre tenha um entendimento bem específico do que está sendo feito aqui nesse caso. Então, a vistoria técnica, importante, a vistoria técnica de análise de campo resultou na identificação de 2 pontos críticos de erosão, definidos como ponto 1 e ponto 2. Então, aqui eu finalizei a etapa inicial daquele nosso planejamento, identificar os pontos críticos de erosão. Então, na vistoria, no meu trabalho de vistoria de diagnóstico no campo, tá? Eu identifiquei 2 pontos críticos definidos, que eu defini nesse trabalho como ponto 1 e ponto 2, para fins didáticos de apresentação de dados. Então, tem o ponto 1 e ponto 2, que são os 2 pontos críticos de erosão definidos, que é o escopo do nosso projeto, nosso plano de recuperação de áreas degradadas. E aqui, como ele pede para caracterizar, eu caracterizei o ponto 1. Então, o ponto 1 apresenta a área aproximada de 2.700 metros quadrados. Eu fiz um mapeamento, tá? Um mapeamento desse ponto 1, que faz parte do trabalho de caracterização das áreas degradadas, dos pontos críticos de degradação, que eu caracterizei aqui. Então, o mapeamento me demonstrou uma área aproximada de 2.700 metros quadrados e se encontra desprovido de cobertura vegetal com desenvolvimento de processos erosivos nos estágios iniciais de sulcos e ravinas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou caracterizando o processo de degradação ambiental, identificando os pontos críticos e caracterizando a degradação ambiental que eu identifiquei naqueles pontos críticos que eu mapeei, que eu coloquei como escopo, que eu identifiquei como escopo do projeto de recuperação de áreas degradadas. Então, a instalação da estrutura viária de parte do empreendimento imobiliário favoreceu ainda mais o potencial de escoamento superficial que, somado com as condições geopedológicas existentes, bem como a incidência de chuvas provenientes da quadra venosa local, possibilitou o desenvolvimento de processos erosivos significativos, como pode ser verificado na figura 9. Ou seja, mais uma vez eu digo, eu sempre coloco documentação fotográfica para evidenciar a minha argumentação. Isso é extremamente importante. Isso é uma estratégia muito importante para dar representatividade às suas argumentações e ao seu trabalho. Então vejam que eu estou aqui caracterizando o que causou o processo de degradação ambiental. As perguntas lá, quais são os pontos críticos e o que causou a degradação. Nesse pequeno parágrafo eu já fiz esses 2 pontos para o ponto 1. Identifiquei a área degradada e identifiquei o que causou o processo de degradação ambiental, colocando inclusive uma documentação fotográfica. O que eu coloco aqui nesses dados ilustrativos? Eu coloco uma delimitação bem introdutório, bem para fim só de apresentação de informação
da imagem satélite do mapeamento que eu fiz do ponto 1, tá? E coloco aqui os dados cartográficos dele e coloco ao lado uma foto do local específico, né, que eu fiz, que eu identifiquei como ponto 1. Então está aqui, ó, imagem de satélite do ponto 1 e processo erosivo verificado no ponto 1. Está aqui o processo erosivo, que aí quando o técnico vê essa foto, ele já faz diretamente uma comparação com o que eu coloquei aqui e vejo que o que eu coloquei aqui está realmente sendo representado na documentação fotográfica da área. Então, realmente é um processo de erosão nos estágios iniciais de sulcos e ravinas. Aqui a gente não tem nenhuma vossoroca formada, está no estágio inicial e se continuar, se o processo de degradação continuar do jeito que está, sem ser tomado medidas de recuperação, medidas de prevenção e de mitigação, futuramente, né, com a vinda da quadra invernosa, principalmente, essa degradação vai evoluir para um estágio de vossoroca, tá? Então, é necessário que, nesse momento que está agora, as medidas sejam tomadas para evitar a expansão do processo de degradação ambiental, conforme a gente vai ver no capítulo que eu falo sobre as medidas que eu vou utilizar. Então, falei do ponto 1. Veja que é bem objetivo, não tem que estar enrolando, enchendo de linguiça, não. Entendeu? É bem objetivo falar na caracterização e falar do ponto específico que vai ser o escopo do projeto. Então, falei do ponto 1, nós vamos agora para o ponto 2. O ponto 2 se apresenta como um ponto crítico de erosão mais significativo, ou seja, comparado com o ponto 1, o ponto 2 que vocês vão ver a imagem mais aqui embaixo, ele apresenta um ponto crítico de erosão mais significativo. Então, o processo erosivo encontra-se mais avançado, com formação de vossoroca e desenvolvimento erosivo horizontal em torno de 30 metros. Então, veja aqui que eu fiz uma caracterização sobre a expansão, a magnitude, eu linkei com a característica, um dado quantitativo sobre a expansão do processo erosivo no ponto 2. Então, em torno de 30 metros, obedecendo o escoamento laminado córrego efêmero, conforme ilustrado na figura 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que no local onde há o desenvolvimento do processo erosivo, como vossoroca, também passa um córrego efêmero, um ponto de drenagem, de drenagem ambiental naquele local, córrego efêmero, ok? Então, tem uma relação também entre esse ponto de drenagem ambiental, tá, com a questão da evolução do processo erosivo somado aos impactos ambientais da instalação do empreendimento imobiliário. É tanto que eu argumento isso como uma das causas do processo de degradação ambiental. Então, da mesma forma do ponto 1, eu faço uma imagem de satélite caracterizando o ponto 2, coloco aqui os dados cartográficos, tá, do local e faço aqui uma identificação como vossoroca encontrada no ponto 2, ok? E aqui é uma documentação fotográfica que representa essa vossoroca que foi encontrada e foi determinada como ponto crítico número 2. Então, nesse caso, verificou-se modificação do relevo natural mais significativa em comparação ao ponto 1, uma vez que o processo erosivo se encontra mais desenvolvido. As alterações de relevo, sejam positivas, acréscimas ou negativas, retiradas, podem passar por diversas medidas de recuperação em função das extensões e dos motivos que levaram à degradação. Eu vim argumentando aqui sobre os aspectos específicos que eu coloquei aí como as causas de degradação nesse ponto 2. Considera-se para este caso que a alteração do relevo ocorreu sobre eventos secundários em cadeia de degradação, uma vez que houve impacto direto sobre os aspectos da dinâmica do escoamento superficial e de acúmulo de águas. Pessoal, essas informações técnicas, elas servem para fundamentar o que você identificou no campo, tá? E assim, é importante que você tenha um local de onde coletar essas argumentações técnicas que vão fundamentar o que você viu no campo. Eu já indiquei para você uma bibliografia muito interessante que eu utilizo nos meus projetos ambientais na aula sobre estudos ambientais. E eu vou ressaltar aqui também que se você quer ter um banco de dados interessante, tá? Um livro, você quer fazer uma compra de um livro, um investimento interessante em termos de elaboração de estudos ambientais, eu indico esse livro aqui para vocês, tá? É um livro muito bom. Um livro que, independente de ter o nome aqui, Engenharia Ambiental, serve para qualquer profissional da área de meio ambiente que pretende trabalhar na consultoria ambiental, que pretende elaborar estudos e projetos ambientais, tá? É um livro muito interessante e que eu utilizei muito na elaboração, tanto desse PRAD como de outros PRADs, de outros casos diferentes,
e também de outros estudos ambientais. Então, ele cita, por exemplo, falando aqui de PRAD, vários exemplos de como recuperar áreas degradadas por alteração de relevo. Ele cita casos reais, por exemplo, da atividade de mineração, como é que aconteceu, quais foram os resultados, quais foram as medidas que os profissionais adotaram. Então, é uma indicação que eu tenho para você muito boa, se você quiser fazer um investimento em um livro, uma referência bibliográfica que você vai poder aplicar realmente nos seus estudos, tá? No que se refere à recuperação ambiental desses pontos críticos 1 e 2, o projeto adotou medidas que apresentaram menor grau de impacto ambiental adverso e maior viabilidade econômica, operacional e execução. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Cada medida ambiental de recuperação, prevenção e mitigação que vocês vão propor no PRAD, vocês têm que pensar o seguinte: aquelas medidas, elas causam um impacto ambiental no meio. Vou falar um exemplo aqui sobre mineração. Geralmente, a alteração do relevo causado por atividades de mineração é muito significativa. E para você recuperar uma área dessa, utilizando, por exemplo, a revegetação como uma das técnicas que você vai utilizar, você tem que fazer um preparo do solo para receber aquela vegetação, aquelas mudas, aquelas espécies que você vai inserir no trabalho de recuperação. E esse preparo do solo, ele envolve um trabalho de remodelamento topográfico, para a estabilização do solo, para o recebimento dessas espécies. E nesse trabalho de movimentação de terras, o remodelamento topográfico causa impacto ambiental, porque você vai ter maquinário pesado movimentando a terra para fazer o remodelamento topográfico, você vai ter o transporte de pessoas lá por muito tempo, com uma periodicidade muito grande, então isso causa um impacto. Então toda vez que você for propor uma medida de recuperação, você tem que pensar em quais são os impactos ambientais que aquela medida vai causar no meio. E você tem que fazer uma seleção das atividades que vão causar o menor grau de impacto possível no meio, porque é isso que vai caracterizar a viabilidade ambiental do seu projeto. Tá? Não adianta também você propor metodologias que envolvem movimentação de terra para estabilização, metodologias de técnicas de dissipação de energia, que vai influenciar na construção de infraestrutura no local, sendo que existem medidas que causam menor impacto ambiental, existem medidas que são mais viáveis economicamente e podem também trazer um resultado positivo e significativo em termos de recuperação ambiental. Então, sempre tenha em mente o equilíbrio entre a viabilidade ambiental e a viabilidade econômica e operacional de execução do PRAD. Então, você que está elaborando o PRAD, você tem que sempre pensar em como aquele PRAD vai ser executado, qual é a viabilidade de execução daquele PRAD. Então isso é uma parceria entre você e o empreendedor, tem que deixar tudo bem transparente, de modo que você consiga compatibilizar bem esses dois aspectos, viabilidade ambiental e viabilidade econômica na hora da execução, ok? Então aqui, dando continuidade aqui, eu identifiquei uma relação de algumas medidas de recuperação que eu irei adotar no trabalho. Lembrando que esse capítulo não é para falar de medidas ainda. Esse capítulo é para falar da caracterização das áreas degradadas e do processo de degradação, que causou aquela degradação ambiental. Porém, eu já faço uma introdução sobre quais medidas estarão previstas no trabalho que eu vou abordar de forma mais específica no capítulo posterior. Então, eu coloco aqui. O quadro 2 abaixo traz uma lista de medidas de possível aplicabilidade para este fim, que é a recuperação ambiental nesses pontos. Então, eu tenho aqui um quadro bastante objetivo, tá? Onde eu falo as medidas de recuperação adotadas e os exemplos de aplicação. Retirada de material, no caso a questão dos resíduos, exemplo de aplicação, disposição de resíduos, aterramento para escavações e cortes, no caso aqui, se você for fazer um trabalho de preparo do solo baseado em remodelamento topográfico, tá? Revegetação, exemplos de aplicação, escavações, cortes e vossorocas, tá? Nesse caso aqui, são exemplos onde essas medidas irão ser aplicadas, poderiam ser aplicadas, tá? Estruturas de contenção, no caso de escavações e cortes, retaludamento com bermas, no caso de escavações e vossorocas. Então, é importante você ter essa abordagem introdutória, mesmo quando você fala em caracterização dos impactos, porque você já faz uma expectativa, já causa uma expectativa no técnico, tá? Do que ele vai esperar
dos capítulos posteriores, que é o que a gente vai abordar a partir do capítulo 5, quando eu falo de ações, propostas e metodologias a serem utilizadas, tá? Depois de identificar e caracterizar a degradação ambiental, depois de determinar, inclusive, o uso final daquelas áreas, eu posso agora identificar as ações propostas e metodologias a serem utilizadas. Interessante, pessoal, que mesmo que eu não tenha colocado no texto qual vai ser o uso futuro, só em eu citar que será uma recuperação ambiental, eu já dou uma expectativa representativa dentro de um contexto legal do uso final daquela área. Então, recuperação ambiental é um termo específico que existe um conceito legal para ele. Então, se eu estou dizendo que eu vou fazer uma recuperação ambiental, eu estou dizendo que aquela área ela tem um uso futuro de se comportar de acordo com as características ambientais da circunvizinhança, ou seja, fazer com que aquela área ela possa retornar a um estágio mais próximo possível do que ela era antes do processo de degradação. Ou, do contrário, eu estaria fazendo uma reabilitação, que não é o caso aqui, tá? Se fosse o caso, eu deixaria isso bem claro no trabalho, que será feito um projeto de reabilitação da área, que, por exemplo, aquelas áreas vão ser usadas como área institucional para construção de áreas de lazer, praça, enfim. Então, isso teria que ser bem especificado no projeto, tá? Caso fosse ser feita uma reabilitação. Nesse caso aqui, é uma recuperação ambiental pelos motivos que eu já argumentei com vocês aqui. Então, nesse capítulo 5, nós vamos falar sobre as ações propostas e as metodologias a serem utilizadas, tá? Aí eu começo introduzindo: um projeto de recuperação de área degradada deve necessariamente contemplar estudo representativo dos aspectos geológicos, geotécnicos do local específico do projeto, bem como abranger a caracterização geoambiental relevante ao entendimento das relações ecológicas que se deseja recuperar. Então, esse aqui é um caso bastante introdutivo. E aqui é interessante, pessoal, que eu já faço uma referência à bibliografia que eu utilizei como base para a elaboração dessas ações, que é justamente essa bibliografia aqui desse livro que eu acabei de mostrar para vocês, que eu estou mostrando para vocês aqui de novo, tá? Que é Rota e Zucchero, que são os autores, tá? Então, as medidas mais frequentemente empregadas na recuperação, mitigação e prevenção podem ser classificadas como ecológica, mecânica, estruturais e de bioengenharia. Então, essas são as medidas mais frequentes utilizadas para esse caso específico, para essa caracterização de degradação ambiental que eu verifiquei nos pontos 1 e 2. Então, neste tópico, serão descritos todos os procedimentos metodológicos que serão empregados para a recuperação dos pontos críticos de erosão definidos em loco. Veja que eu, mais uma vez, deixo bem específico que são as características específicas que eu verifiquei no local, para deixar bem claro para o técnico responsável pela análise que tudo que eu estou colocando aqui foi algo que eu verifiquei no campo e que as informações são representativas com o meio específico desse projeto. Então, vamos lá. A seleção dos métodos de estabilização de processos erosivos. Então, aqui eu vou falar justamente dos métodos de estabilização dos processos erosivos para cada ponto que eu identifiquei, que é justamente as medidas que eu vou utilizar. Então, no ponto 1, baseado nos trabalhos, mais uma vez eu faço a referência, tá? Yolanda e Rocha, tal, serão adotadas medidas de caráter ecológico e agrícola, conforme a descrição no quadro 3 abaixo. Então, essas são as medidas que eu adotei para recuperar o ponto 1, que é o ponto crítico número 1, que eu já caracterizei e mostrei para vocês. Então, qual é o caráter da medida? Da primeira medida. A medida que eu identifiquei como ponto 1 é uma medida de caráter ecológico, que é a própria revegetação, que foi uma das medidas que eu adotei no trabalho, tá? E o objetivo dessas medidas, aqui a gente vê recuperação, mitigação e prevenção. O objetivo dessa medida de caráter ecológico, que é a revegetação, é a recuperação, mitigação e prevenção. Então veja que a revegetação ela é muito utilizada no processo de recuperação de áreas degradadas, porque ela consegue unir os 3 objetivos do trabalho, que é tanto ela consegue atingir um objetivo de recuperar os danos ambientais, de recuperar aquelas áreas degradadas,
como ela consegue atingir um objetivo de mitigar os impactos causados, tá? E ela consegue atingir também o objetivo de prevenir novos impactos causados, tá? Que novos impactos possam ser causados naquela área. Então, à medida que eu utilizo a revegetação no sentido de proteger o solo, tá, das ações externas, de chuva, de intemperismo, do ponto de vista geral, eu estou recuperando a área degradada, estou mitigando os impactos ambientais que vão ocorrer em detrimento da continuidade dos trabalhos de instalação do loteamento e vou prevenir o aparecimento de novos focos de degradação, de novos pontos críticos ou do avanço de processos de degradação nesses mesmos pontos críticos que a gente identificou. Então, além da medida de caráter ecológico, eu também coloquei medida de caráter agrícola, como plantas de cobertura, cobertura morta e plantio direto. O que seria isso aqui? Eu identifiquei lá na área que existe uma quantidade de cobertura morta lá alocada em um local específico do loteamento que poderia ser utilizado como forma de medida agrícola, de medida de caráter agrícola de proteção do solo. Então, tendo como base a verificação da existência dessa cobertura, desses galhos, serrapilheira que existe lá na área, que também, inclusive, tem uma documentação fotográfica para comprovar isso, que eu vou mostrar para vocês, eu já adotei essa medida uma vez que eu tinha o material necessário para adotar essa medida. Então, plantas de cobertura também, que é a questão do início do processo de sucessão ecológica secundária, a gente começa com a vegetação mais herbácea, que é uma vegetação que exige menos nutrientes, menos substrato do solo para se desenvolver, e eu consigo ter uma proteção inicial do solo de forma mais eficiente, mais rápida, tá? Que é o início do processo de revegetação, inclusive. Temos a cobertura morta e temos o plantio direto de mudas. Então, nós temos aqui o objetivo das medidas. Plantas de cobertura tem um objetivo muito de mitigar e de prevenir novos impactos, porque justamente o processo de recuperação ele vai exigir que haja um avanço desse trabalho de sucessão secundária, para além das plantas de cobertura, para as espécies arbustivas e arbustivas mesmo, espécies de maior... Pô, tá só travando aqui. Que é menos exigente em termos de disponibilização de nutrientes, substratos para se desenvolver, então eu consigo ter uma proteção do solo mais rápida, tá? Então, essas são as medidas de caráter agrícola e tem uma função nesse caso aqui das plantas de cobertura, tem um objetivo de mitigação e prevenção. Por que ele não tem um objetivo efetivo de recuperação? Porque a recuperação, ele como tem uma tendência de você fazer com que aquela área se aproxime o máximo possível daquelas características que ela apresentava antes do processo de degradação, você só vai ter uma medida de recuperação quando ela realmente representar a continuidade do processo de sucessão ecológica secundária, no caso a introdução de espécies arbustivas e de espécies arbóreas, uma vez que a paisagem específica do local demonstrava um extrato arbóreo bastante rico. Então, as plantas de cobertura ele assumem no primeiro momento uma medida de mitigação e prevenção, porque ela faz com que haja uma proteção inicial do solo, mitigando os impactos provenientes do processo de instalação e prevenindo que haja a expansão da degradação ambiental causado por um solo desnudo, um solo desprotegido pela falta de vegetação superficial. Então essas foram as medidas que eu adotei, tá, para a recuperação ambiental no ponto 1. Okay? E aí, como eu identifiquei nessas medidas, eu preciso justificar o porquê de eu ter colocado essas medidas aqui e, além de justificar o porquê, dizer como realmente vai ser feito, como é que vai ser a execução dessas medidas propriamente dita no local do ponto 1, ok? Então eu vou destrinchando justamente isso aqui. Conforme descrito 4 acima, dentro do caráter ecológico serão utilizadas as medidas de revegetação e barreira de galhos no sentido de promover
a recuperação ambiental, mitigação dos impactos e a prevenção de futuros processos de erosão que podem ocorrer no decorrer de trabalhos de recuperação ambiental. Então, eu já vou explicando aqui. A medida de caráter agrícola também serão utilizadas, sendo elas planos de cobertura, no caso aqui, mitigação dos impactos e prevenção de eventos erosivos, cobertura morta e plantio direto. Percebe-se que tais medidas estão mais diretamente voltadas para o caráter de mitigação dos impactos e prevenção de processos erosivos, uma vez que irão contribuir significativamente para o sucesso das medidas de caráter ecológico, estas mais diretamente voltadas para a recuperação ambiental propriamente dita. Então, essa medida de caráter agrícola está muito mais voltada, o foco dela, para um trabalho de mitigação e prevenção de impactos, porque é justamente a adoção dessa medida que vai determinar o sucesso da medida de revegetação. É necessário que, quando a gente vai utilizar a revegetação, a gente prepare o solo, prepare o meio para receber o trabalho de revegetação, para receber aquelas mudas, enfim, porque se a gente simplesmente colocar a vegetação sem fazer o preparo, a gente não tem um sucesso no processo de revegetação. Então, essas medidas agrícolas é justamente para mitigar e prevenir, tá? Incluindo também uma atividade de preparo do solo em termos de inserção de substrato, inserção de serrapilheiro, de gestores vegetais, no sentido de preparar o ambiente para a medida de caráter ecológico que vai efetivar realmente o processo de recuperação ambiental, que foi o que eu caracterizei nesse caso aqui. Finalizando a questão das medidas que serão adotadas no ponto 1, agora nós vamos para o ponto 2. O ponto 2, como eu falei para vocês lá quando eu caracterizei, identifiquei os pontos, ele apresenta um caráter erosivo mais significativo. Então eu coloquei aqui, devido a apresentar processos erosivos mais significativos, com a existência de formação de vossoroca, serão direcionados maiores esforços técnicos no processo de recuperação ambiental, uma vez que o ponto crítico 2 é muito mais significativo em termos de degradação ambiental do que o 1. Além de medidas de caráter ecológico e agrícola, ou seja, das medidas também que foram adotadas no ponto 1, serão adotadas medidas de caráter mecânico e estrutural, conforme quadro 4 abaixo. Tá? E nós vamos agora estudar um pouquinho das medidas que eu adotei para a recuperação do ponto 2, que é um ponto que tem a erosão mais significativa. Então, medida de caráter ecológico, mesma situação, revegetação, barreira de galhos. Medida de caráter agrícola, da mesma forma, plantas de cobertura, cobertura morta e plantio direto, conforme foi também direcionado para o ponto 1. Adicionando outras medidas adicionais que não foram adotadas no ponto 1. Medida de caráter mecânico, adequação e conservação das vias do empreendimento imobiliário. E essa medida ela tem um objetivo tanto de recuperação, como de mitigação, como de prevenção de impactos. Por que eu adotei essa medida? Porque é o seguinte, próximo aos pontos críticos está passando uma via que irá compor uma via de tráfego do loteamento. E, no meu entendimento técnico, a instalação dessa via, desse sistema viário lá, dessa rua que está passando próximo, acentuou significativamente os processos de erosão. Então, eu verifiquei também várias necessidades de adequação dessas vias, em termos de meio-fio, em termos de estrutura superficial, de calçamento. Era necessário que seja feita uma adequação. E esses defeitos, esses problemas estão aumentando o processo de degradação ambiental nos locais devido a essa proximidade que está desses pontos críticos. Então eu coloquei aqui a adequação e conservação das vias do empreendimento como uma forma, como uma medida de recuperar a área, uma vez que a bibliografia mostra também que em empreendimentos imobiliários, tá? E aqui eu inclusive coloquei a fonte, a adequação dessas vias mostra resultados positivos em estudo de casos, em termos de recuperação de áreas degradadas por esses empreendimentos, tá? E porque eu também percebi lá que é necessário que haja essa adequação nas vias. Então, verificando isso em loco, eu adotei essa medida, justificando justamente esse fato que eu vi no campo. Então, além dessa medida de caráter mecânico, eu coloquei também um aterramento, que tem o objetivo de recuperar e mitigar, uma vez que, nesse ponto 2 especificamente,
a questão da instabilidade topográfica é muito mais acentuada, a alteração do relevo foi muito mais acentuada, tá? Então é necessário que haja um trabalho de movimentação de terra, embora esse trabalho de movimentação de terra ele cause um impacto ambiental no meio, tá? Mas é necessário para que haja uma viabilidade ambiental no projeto, para que haja uma recuperação ambiental. Então, se é necessário, a gente tem que instalar. Agora, existem várias formas de fazer trabalho mecânico de movimentação de terra, e vocês vão ver lá na frente que eu adotei um trabalho mecânico que oferecesse um menor grau de impacto ambiental no meio quando da execução dessa medida. Então, nesse caso aqui, foi uma outra medida de objetivo recuperar e mitigar os impactos. E além dessas duas medidas, nós temos uma terceira, que é a retirada dos resíduos sólidos. Também é um trabalho mecânico. No ponto 1 não foi verificado a existência de resíduos de rejeito de construção civil ou resíduos sólidos urbanos no local do ponto 1, mas no ponto 2 eu já verifiquei em maior quantidade. Então, é necessário que haja retirada desses resíduos com o objetivo de recuperar, mitigar e prevenir novos impactos ambientais decorrentes dessa existência e deposição de resíduos sólidos e de rejeito, ok? Além das medidas de caráter ecológico, agrícola e mecânico, também adotei medidas de caráter estrutural em termos de macro e micro drenagem. Vamos ver quais foram as medidas. Instalação de meio-fios e guias, que tem o sentido de recuperar, mitigar e prevenir, bocas de lobo e bocas coletoras, canais naturais, obras de pavimentação, que aí já está uma coisa mais focada, uma medida focada mais para recuperação, e dissipadores de energia, que eu também coloquei como uma medida estrutural para recuperar, mitigar e prevenir impactos ambientais. Por que eu adotei essa medida aqui, essa medida de caráter estrutural? Porque é o seguinte, além do plano de recuperação de áreas degradadas, o órgão ambiental solicitou também a apresentação de um projeto de drenagem superficial do loteamento. Tá? E a gente sabe que um projeto dessa natureza está totalmente relacionado com um trabalho de recuperação ambiental, principalmente relacionado a uma degradação causada por uma ação hídrica em solo desprotegido. Tá? Então chove muito, na quadra invernosa teve-se uma chuva considerável e o solo estava desprotegido pela retirada da vegetação nativa nas instalações do loteamento. Okay? Então é necessário que haja esse projeto de drenagem esteja compatível com as medidas de recuperação ambiental, para que haja justamente uma compatibilização, né, no sentido de recuperar a área degradada, uma vez que a degradação estava sendo causada por uma ação hídrica pluviométrica, né, em solo desprotegido. Então eu coloquei essas medidas para linkar justamente a ideia da drenagem com a recuperação ambiental. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa última medida que eu adotei, que são os dissipadores de energia, tá? O que é um dissipador de energia? É uma estrutura que vise diminuir a energia da água, a energia da chuva sobre o solo, ok? Então, por que eu adotei essa medida? Porque no campo eu verifiquei que existia uma estrutura de dissipação de energia já instalada anteriormente, tá? E que precisava ser feita uma adequação. E nós vamos dar uma olhada agora em qual era essa estrutura de dissipação de energia que estava presente lá. Então aqui eu vim explicando, conforme descrito no quadro 4 acima, as medidas utilizadas na recuperação ambiental do ponto 2 estão essencialmente voltadas para a infraestrutura do empreendimento, compreendendo o processo de adequação estrutural, elaboração de projeto de drenagem de águas pluviais, que é um dos principais aspectos que estavam motivando a questão da degradação ambiental desses dois pontos. Então, serão adotadas também ações sobre disposição inadequada de resíduos, e aí eu vim explicando a questão dos resíduos, ok? Contenção de resistência de empreendimento. Com a adoção dessas medidas, será possível mitigar os impactos causados sobre o solo, prevenir o avanço dos processos erosivos e recuperar as áreas que se encontram degradadas. Então, veja que eu firmei um compromisso com o técnico, com a pessoa, o servidor do órgão ambiental responsável por analisar, que essas medidas irão garantir o avanço, a prevenção do avanço dos processos erosivos e recuperação da área. Então, se eu firmei esse compromisso, eu preciso justificar e preciso fundamentar, tá, esse compromisso, de modo que realmente eu deixe claro
que a consultoria ambiental e o empreendedor irá fazer o máximo, todos os esforços possíveis para que essas medidas sejam devidamente executadas no fim de recuperar a área. Então, em primeiro momento, será feita a paralisação temporária das instalações de empreendimento nas áreas de influência do PRAD, ou seja, no escopo, no ponto 1 e ponto 2, como forma de isolamento para a aplicação dos métodos de recuperação de áreas degradadas. Então, como eu falei para vocês lá no início, é necessário que haja um isolamento dos pontos críticos. E esse isolamento foi determinado, tá, a partir da paralisação temporária das instalações de empreendimento. Então, vai haver a paralisação temporária das áreas de influência desses pontos críticos até que haja a efetiva execução do PRAD e os resultados dessa recuperação ambiental, ok? Então, aqui nesse item 5.2, eu vou explicar agora como vai ser executado essas medidas, como essas medidas vão ser executadas propriamente dito na recuperação ambiental da área. Falar o passo a passo no ponto 1, no ponto 2, de como eu vou executar essas medidas. Então, no ponto 1, aqui eu vou explicar como é que vai ser feito o processo. Então, o processo de revegetação com medida ecológica e recuperação ambiental será aplicado por meio de plantio estratégico de mudas, tá, de espécies nativas, adaptadas às condições geoambientais presentes na área, após a aplicação do procedimento de preparo do solo. Então, primeiro a gente prepara o solo para iniciar a revegetação, para que tenha uma probabilidade de sucesso na revegetação mais significativa, para aumentar a probabilidade de sucesso. Então, a gente precisa preparar o solo. Então, nesse contexto, as parcelas de solo orgânico armazenado na área serão distribuídas no decorrer da superfície, de modo a aumentar a disponibilidade de nutrientes ao solo degradado. Então, a etapa de preparo do solo, nesse caso específico do ponto 1, vai ser feita essencialmente pela distribuição de solo orgânico armazenado na área. Eu verifiquei que existia um solo orgânico e restolhos vegetais, serrapilheira, tá, armazenados na área, e esse material vai ser disponibilizado na área 1, tá, no ponto 1, de modo a fazer o preparo do solo a partir dessa metodologia. Tá? O ponto 1 não apresenta ressaltos topográficos significativos, o que representa um aspecto positivo em termos de recuperação ambiental, uma vez que o preparo do solo não irá contemplar procedimentos de remodelamento topográfico para fins de estabilização. Mais uma vez eu destaco isso aqui, porque procedimentos de remodelamento topográfico para fins de estabilização causam impacto no meio. Então eu estou causando impacto no meio num trabalho de recuperação ambiental. Isso não é um aspecto positivo, tá? Embora em alguns casos seja necessário, mas o máximo que a gente puder evitar de causar impacto ambiental nos trabalhos de execução do PRAD vai se configurar com um caráter mais positivo devido à viabilidade ambiental do projeto e também viabilidade econômica, uma vez que trabalhos de movimentação de terra são trabalhos caros. Precisa movimentar com um maquinário pesado, tem muito custo logístico, muito custo de execução desse tipo de trabalho. Então, eu destaco bem aqui que não é necessário remodelamento topográfico para fim de estabilização, e isso é um aspecto positivo, tanto porque não vai causar impacto ambiental significativo no meio, como também não vai caracterizar um custo significativo no trabalho de execução. Tá? Então, o preparo do solo, deste modo, será constituído através de distribuição de parte do solo orgânico previamente armazenado na área e disposição de cobertura morta. E tem uma figura 11 onde eu coloco tanto o local que está armazenado a parte orgânica do solo que estava lá e também onde é que está armazenada essa cobertura morta. Então, representada por serrapilheira e restolhos vegetais também presentes na área. Então, inclusive eu coloco como vai ser a metodologia desta distribuição. A distribuição será manual, com auxílio de equipamentos de pequeno porte, como carros de mãos e pás, de modo a causar menor grau de impacto ambiental possível no decorrer do processo. Para o ponto 1, serão direcionadas aproximadamente, inclusive até coloca a quantidade em volume do que vai ser direcionado, 40 metros cúbicos de solo orgânico armazenado, que corresponde a cerca de 42% do total disponível. Então veja a quantidade de detalhes que eu coloco na metodologia de recuperação do ponto 1.
coloco dados de porcentagem do material que vai ser disponibilizado, coloco dados de volume do material que vai ser disponibilizado na etapa de preparo do solo e falo detalhadamente de qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar, de forma bem objetiva, tá? Vou dizer realmente o que vai ser implementado no campo. Então, na figura 11, eu mostro aqui, ó, solo orgânico de estudos vegetais armazenados na área e imagem de satélite do local de armazenamento. Coloco os dados cartográficos, coloco uma documentação fotográfica do local onde estão os gestores vegetais, que é a cobertura morta, tá? E um solo orgânico que está presente lá na área, e o local especificamente onde está armazenado isso aqui. Então está aqui o ponto onde há esse armazenamento, para deixar bem fundamentada essa argumentação. Não é só você dizer que tem lá no local, você tem que fundamentar e justificar, mostrar para o técnico que realmente existe esse local e existe esse material. E uma forma disso é apresentar uma documentação fotográfica do local que está armazenado, bem como ponto específico onde esse material está alocado na área. Então, após a etapa de preparo do solo, que eu já expliquei como é que vai ser feito, a revegetação será aplicada com o objetivo inicial de recomposição do extrato herbáceo, ou seja, planta de cobertura mais herbácea, com o objetivo de cobrimento e proteção do solo, e seguirá as seguintes etapas. A primeira etapa, utilização de mudas preferencialmente nativas e apresentem adaptação às condições ambientais da área. Ver quadro 1. O quadro 1, pessoal, é só aquele quadro daquelas espécies que eu fiz a caracterização da flora lá em cima, ok? Então, aquele quadro é o banco de dados para eu selecionar as mudas que eu vou utilizar na revegetação. Adoção de modelos de plantio baseados em sucessão ecológica secundária, utilização em primeiro momento de espécies herbáceas e arbustivas que ofereçam rápido cobrimento do solo e exigem uma quantidade menor de nutrientes para se desenvolver, uma vez que são espécies nativas e espécies de pequeno porte, ok? Utilização em segundo momento de espécies arbóreas nativas de rápido crescimento e resistentes às condições ambientais da área. Então, uma vez que eu tenho um solo coberto de vegetação arbustiva e herbácea, eu tenho um solo mais estável, tenho um solo mais protegido e tenho uma inserção de nutrientes maior no solo, de modo que, a partir do momento que eu atinja esse nível de estabilidade do solo, eu vou ter condições de implementar espécies arbustivas adaptadas às características da área, porque isso tem a probabilidade maior delas se desenvolverem em termos de proteção do solo e vegetação nativa, extrato arbóreo, que é um extrato que exige mais nutrientes para se desenvolver, ok? Então, esse é o passo a passo do processo de revegetação. E aí eu vou explicando ainda mais detalhes. As etapas de plantio serão iniciadas de acordo com a estação chuvosa, que compreende os meses de janeiro a junho. Você se lembra lá dos dados do IPES, que eu mostrei aqueles mapas que mostram a precipitação 2011, 2012? Aquilo ali é uma base de dados fundamental para eu caracterizar, por exemplo, a quadra invernosa de um determinado local. Então, fazendo análise desses dados, eu verifiquei que a quadra invernosa aqui da região é de janeiro a junho. Então, fazer uma revegetação nesse período vai dispensar o uso de irrigação, uma vez que as espécies que serão selecionadas já estão adaptadas às condições pluviométricas daquela região. Então não preciso fazer irrigação. E uma vez não precisando fazer irrigação, eu tenho mais viabilidade econômica no projeto. Eu não vou estar direcionando um recurso de outro local, causando um impacto em outro local, além da questão dos custos de instalar um sistema de irrigação para fins de recuperação ambiental. Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente também. Então, o plantio será realizado em dias nos quais a temperatura não seja excessivamente elevada, por isso que é importante também fazer uma caracterização do clima da região, preferencialmente após ou durante as chuvas em dias nublados, com o objetivo de reduzir a mortalidade de mudas nessa etapa. Então, em primeiro momento, serão inseridas mudas da espécie. Aí eu coloco aqui o nome científico da espécie e o nome popular dessa espécie que vai ser utilizado no primeiro momento. Qual é o primeiro momento? A gente vem aqui, utilização em primeiro momento de espécies herbáceas e arbustivas. E a espécie herbácea que a gente vai utilizar em primeiro momento é essa aqui, entendeu? E aqui é o fundamento. Ressalta-se que a escolha dessa espécie foi motivada pelos resultados significativos apresentados em projetos de recuperação ambiental na região. E aí eu vou citando as referências que eu utilizei, tá?
para fundamentar essa argumentação que eu tive. Então, eu coloquei aqui dados de recuperação ambiental de atividades de extração mineral, por exemplo, em Nova Olinda, que é uma área próxima ao local de onde eu vou fazer a recuperação, que apresenta características geoambientais semelhantes ao que eu vou fazer o trabalho, onde a utilização dessa espécie mostrou resultados significativos. Então, eu consigo evidenciar bem e justificar o porquê do uso da espécie, de modo que eu estou me comprometendo a gerar resultados positivos em termos de recuperação ambiental da área. Então, as mudas, depois de distribuídas, serão colocadas em covas já separadas, os colaboradores serão devidamente orientados, as mudas não deverão ser enterradas excessivamente, então tem as orientações também da implementação dessas mudas, não é de todo jeito. E aqui eu detalho ainda mais como vai ser feita essa inserção das mudas. Será utilizado o plantio das mudas em covas de 40 por 40 por 40 centímetros, colocando-se adubo orgânico na quantidade de 5 kg por cova, com espaçamento de 1 para 1. Com relação ao meio de obtenção de mudas, então veja que tudo tem que estar bem explicado. Eu preciso explicar para o órgão ambiental tudo como vai ser feito o trabalho de recuperação ambiental em detalhes, como vai ser esse plantio, em qual espaçamento, qual vai ser, enfim, tudo. Onde é que eu vou obter essas mudas? Eu coloquei aqui que vai ser estruturas mantidas pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, viveiros mantidos pela Prefeitura, né, que aí vai estar próximo ao local de recuperação, vai evitar custos de logística, inclusive, né, se você vai transportar mudas em longos espaços, a probabilidade de que essas mudas não sobrevivam a uma viagem muito longa é muito alta. Então, tudo isso é levado em consideração no trabalho, quando você vai falar sobre a metodologia, como você vai inserir e executar as medidas que você selecionou no PRAD. Então, aqui a gente finaliza o ponto 1, ok? E nós vamos para o ponto 2, que é um ponto mais crítico. Então, em primeiro momento será feita regularização topográfica através de sistema de aterramento manual a montante do processo erosivo, uma vez que no ponto 2 a alteração do relevo foi mais significativa, o processo de erosão foi mais significativo, então é necessário que haja um trabalho relacionado à regularização topográfica, e nesse caso aqui eu coloquei um aterramento manual a montante, uma vez que essa metodologia causa um grau de impacto bem menor. Então, seção onde ocorreu alteração de relevo mais significativa, tendo como referência o eixo de acesso ao sistema viário do empreendimento. Então, eu estou caracterizando o local onde vai ser feito esse trabalho, né, de regularização topográfica. Então, nesse prático, todos os processos serão aplicados de forma manual, de modo a evitar o uso de maquinário pesado que poderá impactar significativamente o meio durante os procedimentos. Então veja que eu tenho uma preocupação não só em adotar as medidas mais eficientes possíveis, mas adotar as medidas que tenham maior viabilidade ambiental em termos de impacto causado, tá? E também viabilidade econômica em termos de custo de implementação, ok? Então isso você também tem que ter no seu projeto de recuperação de áreas degradadas. Assim como no ponto 1, essa etapa tem caráter de recuperação e mitigação de impactos e está inclusa no preparo do solo para a posterior revegetação. Então veja que sempre você inicia com o preparo do solo, independente, quando você vai fazer uma revegetação, você tem que iniciar com o preparo do solo. Cabe ressaltar que o ponto 2, considerado neste prazo, está localizado nas margens do riacho efêmero, que compõe o sistema natural de drenagem superficial do meio. Eu falei para vocês no início. Esse local do ponto 2 está no ponto de margem do riacho efêmero, canal de drenagem natural que o loteamento apresenta. Então, isso também tem que ser considerado no seu projeto. Então, paralelo a essa etapa, com medidas de caráter mecânico, serão executados procedimentos de adequação de vias, conforme já expliquei para vocês. Aqui eu explico o porquê que eu estou utilizando esse tipo de medida como medida de recuperação, tá bom? Então eu explico por que é necessário fazer essas adequações, falo aqui da questão da lixiviação, de seixos rolados, que é o arenito, que é o principal local usado, o principal material usado na construção das vias, tá bom? Na questão do sistema viário. Sedimentos que podem obstruir o sistema de drenagem, esse material pode ser lixiviado e pode obstruir o sistema de drenagem pluvial. Então, os reparos serão direcionados a pontos de falha de pavimentação e estrutura de meios fios, com aterramento e compactação de vias, e aí eu vou explicando essa parte mais estrutural.
Tais medidas não irão contribuir somente na recuperação ambiental, mas também na mitigação dos impactos causados e prevenção de futuros processos erosivos que poderiam vir a ocorrer no andamento da instalação do empreendimento. É o seguinte, uma vez que eu faço as adequações na estrutura do sistema viário, eu evito que sedimentos, como por exemplo o arenito, os seixos rolados, vão para o sistema de drenagem e vão obstruir o sistema de drenagem, fazendo com que haja o aparecimento de novos impactos. Então, estou trabalhando diretamente na prevenção e na mitigação dos impactos da instalação do empreendimento. Então, ponto importante que eu queria destacar para vocês também é isso. Este prazo também contempla, para a recuperação ambiental no ponto 2, a adequação do sistema de dissipação de energia previamente instalado à montante do processo erosivo, que está na margem do riacho efêmero. Trata-se de uma escada hidráulica, que é uma estrutura, um exemplo de estrutura de dissipação de energia de pequeno porte, feita de estrutura granítica, que o objetivo é essencialmente dissipar a energia e controlar processos erosivos causados por ações hidráulicas no período chuvoso. Então existia essa estrutura no local, já existia essa estrutura no local, inclusive eu coloco uma documentação fotográfica disso. Então, se já existia, eu posso propor a adequação dessa estrutura. Se não existisse essa estrutura, talvez instalar uma escada hidráulica traria um impacto ambiental significativo no meio, que talvez tivessem outras medidas mais eficientes que trouxessem um menor impacto ambiental ao meio. Porém, como já existia e só necessitava de uma adequação, eu resolvi colocar isso como uma medida, uma vez que a escada hidráulica é uma medida eficiente de dissipação de energia que poderá causar resultados positivos em termos de recuperação ambiental da área. Então, eu coloquei aqui uma estrutura geral, tirada de uma fonte bem específica, tá? De uma escada hidráulica parecida, que obedece um modelo da que será adequado no local. Tá? Eu coloquei aqui algumas características de dimensionamento e falei dos objetivos dessa escada hidráulica. Conforme verificado na última vistoria, coloquei a data da vistoria, é importante. O sistema previamente instalado, figura 3, não contribuiu de forma eficiente na mitigação e prevenção de impactos ambientais. Fato este comprovado pelo avanço do processo erosivo conforme os dados coletados no campo. Então, observou-se que, mesmo com essa estrutura que foi colocada lá no local, quando da instalação da infraestrutura do loteamento, verificou-se que embora existe esse sistema de dissipação, esse sistema de dissipação não evitou o processo de degradação ambiental, uma vez que esse processo evoluiu bastante quando a gente analisa de modo temporal com documentação fotográfica desse processo. Então, é necessário que haja uma adequação de modo a realmente contribuir com a mitigação dos impactos, recuperação e prevenção dos impactos ambientais. Então, propõe-se a adoção dessa medida de caráter estrutural como forma de auxiliar o sistema de drenagem superficial existente, dando a oportunidade para que o riacho efêmero possa suportar a carga hidráulica sem que haja transbordamentos e avanços erosivos lineares. Tá? Então essa é a proposta, inclusive que a documentação fotográfica da escada hidráulica que existia no local e que não estava apresentando resultados eficientes em termos de dissipação de energia. Então é necessário que haja uma adequação e foi por esse motivo que a gente adotou essa medida como uma medida de recuperação na área 2. Inclusive eu coloquei aqui um esquema de como vai ser o processo de dissipação de energia nesse caso específico. Então nós temos as sarjetas do sistema viário que vai estar relacionada aqui à drenagem superficial, a descida da água em degraus, que é a escada hidráulica, vai haver um sistema de dissipação de energia em caixa, com brita, areia e agregados, tá? De modo a fazer a distribuição dessa energia, amortecer essa ação da chuva sobre o solo. E aqui temos o riacho efêmero, as margens degradadas do ponto 2. Okay? Então, com esse sistema, com esse esquema de dissipação de energia, vai ser possível fazer com que essa energia da água, da água que vem sendo escoada, da água da chuva, ela possa ser reduzida de modo que o canal efêmero tenha a capacidade de suportar essa carga hidráulica sem haver o extravasamento e avanço de processos erosivos ao redor, né, às margens desse riacho efêmero. Então, eu coloquei aqui a ilustração do sistema de dissipação de energia para controle de erosão no ponto 2.
Então, após adotadas todas essas etapas iniciais descritas, o processo de revegetação, como medida ecológica de recuperação ambiental, bem como as medidas agrícolas, serão aplicadas seguindo os mesmos critérios adotados para o ponto 1. Então, todos esses dados que a gente falou até agora é justamente para preparar o solo para iniciar o processo de revegetação, seguindo os mesmos critérios do ponto 1. Então, a inserção das espécies obedecerão à quadra invernosa da região, que se estende durante os meses de janeiro a maio. No caso, eu sempre coloco de janeiro a junho, porque está havendo aí uma alteração recente, né, dessa quadra invernosa na região, e aí eu sempre estendo para o mês de junho, porque o mês de junho também está sendo considerado pelos órgãos de pesquisas específicas do local aqui, da questão pluviométrica, como um mês que está sendo inserido na quadra invernosa. Então, conforme amplamente verificado na bibliografia especializada. Ok? Então, nesse caso, nós finalizamos aí o estudo das medidas e a metodologia das medidas que serão utilizadas. Então, eu sempre gosto de, após finalizar, colocar uma síntese das medidas ambientais para a recuperação ambiental. E eu coloco isso em forma de quadro. É uma das técnicas que, inclusive, eu já falei para vocês na aula de estudos ambientais, que sempre que você conseguir mostrar um dado através de figuras, quadros, tabelas, gráficos, é melhor, porque você facilita o trabalho de quem está analisando, ok? Então, nesse caso aqui, essa síntese eu coloquei em forma de quadro. As medidas de recuperação da área e a finalidade principal. Então, está aqui o preparo do solo, potencializar a fertilização natural, seleção de sementes e mudas, está tudo aqui inserido nessa síntese, que eu sempre gosto de estar... embora muitos termos de referência nem não pedem que a gente faça isso, mas eu sempre gosto de colocar como forma de didática na apresentação do estudo ambiental. E assim a gente finaliza o capítulo 5, que é o capítulo mais importante do trabalho, que é onde eu vou falar sobre as medidas e a metodologia do processo de recuperação ambiental que eu adotei, ok? Então nós vamos para o capítulo 6, que é o capítulo de monitoramento, tá, galera? Então, nesse capítulo de monitoramento, você vai identificar aqui para o órgão ambiental quais são os critérios que você vai utilizar em fins de monitoramento, quais são os parâmetros que você vai utilizar para definir o sucesso ou fracasso de alguma medida que você adotou, tá? As medidas de controle, todos os aspectos que você selecionou naquelas medidas, você vai ter que ter um parâmetro para você identificar o sucesso ou fracasso. E esse sucesso ou fracasso é que você vai estar dando o feedback para o órgão ambiental que ele exige que você dê através de relatórios periódicos. Queria chamar a atenção para vocês nesse ponto 6, que é a manutenção da sinalização das áreas em recuperação. O que eu falei para vocês no início desse estudo de caso, a necessidade de instalar placas. Então aqui são alguns modelos de placas que você pode estar instalando, tá? Esses aqui são modelos bem simples, você pode masterizar para o seu modelo específico. Área em processo de recuperação ambiental, proibido jogar lixo nesse local, e você pode medir o resultado dessa placa em termos de monitoramento com o seguinte critério. Você observou no início do seu trabalho que tinha muito resíduo. Após a instalação da placa, qual foi o resultado em termos de educação ambiental da população local? Será que continuam jogando lixo? Será que diminuiu? Então, isso pode ser um critério para você fazer um monitoramento relacionado à manutenção da sinalização nas áreas de recuperação, ao resultado desse trabalho de sinalização, de educação ambiental à população circunvizinha. Então, você vai dar todas as informações necessárias que vão abordar a sua avaliação do projeto. Como você vai identificar, por exemplo, o sucesso ou o fracasso das medidas que você colocou. Então, como é que você dá esse feedback? Esse feedback é dado, pessoal, através de relatórios de avaliação periódicos. Quem vai determinar a periodicidade desse relatório, em quanto tempo, se é trimestral, se é semestral, se é anual, você tem que apresentar esse relatório, é o órgão ambiental após analisar o PRAD. Então ele vai analisar o PRAD e vai dizer, semestralmente é necessário que seja apresentado um relatório de avaliação das medidas, adotando os critérios que foram abordados no plano de recuperação ambiental apresentado pelo empreendedor. Então, você vai, a partir do que o órgão ambiental exigir, geralmente essa exigência vem na condicionante da licença, então o PRAD é aprovado. Após a aprovação do PRAD,
A licença é emitida quando finaliza a etapa 3, que é a etapa de análise, e a etapa 4, que é a etapa de parecer. A licença é emitida e lá nas condicionantes com prazo, tem lá condicionantes gerais, condicionantes com prazo. Geralmente tem assim. E nas condicionantes com prazo tem lá apresentar semestralmente relatório de avaliação das atividades de recuperação ambiental. Então você vai ter que ir lá todo fim de semestre, 2 vezes por ano, apresentar um relatório colocando lá todos os resultados das atividades de recuperação, se está dando certo, se não está, os casos que não deu certo, qual foi a modificação que você colocou como técnico responsável pela execução do projeto, tá? Então tudo isso está relacionado ao trabalho de monitoramento, que é o capítulo 6. É muito importante que você também estabeleça qual vai ser o plano de monitoramento do seu prazo, ok? Então, nesse sentido, finalizando aqui o capítulo 6, a gente finaliza os aspectos técnicos relacionados ao plano de recuperação de áreas degradadas, esse estudo de caso aqui que a gente verificou, tá? Hoje. Só ajustar a câmera aqui. Então a gente finaliza essa aula de hoje, que é como elaborar um plano de recuperação de área degradada do zero. Chamo a atenção para vocês o seguinte: eu utilizei todos os fundamentos para fazer esse prático, a contextualização é totalmente voltada para a prática e entenda, você verifica que durante esse estudo de caso, o planejamento obedeceu a esses passos, onde eu identifiquei características da degradação ambiental, identifiquei qual o uso futuro para identificar se era uma recuperação ou uma reabilitação e planejei as medidas através das informações que eu coletei. Então, mesmo que você nunca tenha feito um estudo ambiental, se você utilizar as técnicas que eu falo na aula sobre estudos ambientais na prática, e as técnicas que eu utilizo, o passo a passo que eu falei para vocês aqui de como elaborar esse prazo do zero, pode ter absoluta confiança que você fez sim um estudo muito bem feito. Seguiu o termo de referência, utilizou os fundamentos de elaboração de estudos ambientais e no caso de um PRAD especificamente, seguiu as etapas de um planejamento do PRAD, pode ter certeza que você fez sim um estudo ambiental muito bem feito, por mais que seja o seu primeiro estudo ambiental. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Se tiver alguma dúvida, vai lá no meu direct, então comenta aqui, entre em contato comigo, totalmente acessível, manda sua pergunta, que vai ser um prazer responder. Então, muito obrigado se você continuou até aqui, mostra, se você ficou até o final desse vídeo, você mostra se tem comprometimento em realmente ter sucesso nas área de serviços ambientais, porque, como eu falei, o PRAD é um dos trabalhos mais caros e mais exigidos dentro da área de serviços ambientais. Então, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.